Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a psiquiatra, a doutora Ana Carolina Steca, sobre uma doença que atinge muita gente, embora haja muita confusão. Os transtornos de humor. Tudo bom? Tudo bem, Mônica. Prazer ter você aqui para falar na verdade, são vários transtornos que acometem muita gente, não é verdade? O prazer é meu. Quando a gente fala de transtornos de humor, né, a gente não está falando só de depressão, transtorno bipolar, né? Então, existem os transtornos de linha depressiva, que é a depressão, nos seus vários graus, a distimia, o transtorno afetivo bipolar e a ciclotimia, de um modo geral, que variam em sua intensidade, né? Então, nós vamos especificar um pouquinho cada um deles, não é? Tá. A depressão, por exemplo, a gente, para chamar de depressão, não basta a pessoa estar um pouco para baixo há algum tempo. A gente tem que ter pelo menos umas 2 semanas de sintomas em que a pessoa fique a maior parte do tempo deprimida, né? E a depressão, ela não vem só com tristeza, ela vem com desânimo, irritabilidade, alterações de sono, apetite, libido, falta de prazer nas coisas, pensamento muito negativo, no sentido de ficar muito pessimista, lembranças tristes do passado, né, que ficam vindo com recorrência. Então, a depressão seria mais ou menos isso, né? Então, a gente não é, hoje em dia, morre um ente querido, a pessoa fica triste com aí isso. Já acham que é depressão. Já acham que é depressão. Não, isso é natural, né? Isso a gente chama de luto. Ou quando acontece alguma coisa na vida da pessoa, perdeu o emprego, ou alguma outra adversidade, a pessoa fica chateada por um tempo, isso é natural. Se isso se prolonga, se a pessoa não se restabelece depois desse período, e se isso ganha uma dimensão muito importante, da pessoa não querer sair da cama, não querer sair mais de casa, ganha uma intensidade muito grande, aí a gente chama de depressão. Senão não, senão é uma simples reação de ajustamento e tende a remitir sozinha, não precisa de uma terapêutica específica. Ana Carolina, a gente tem que falar para o telespectador a diferença entre tristeza e depressão. Tristeza é um sentimento natural, né, de todo ser humano. Todo mundo sabe que é tristeza, já sentiu tristeza alguma vez na vida e em alguns momentos a gente fica triste. Tem dias que a gente acorda um pouco mais para baixo, um pouco mais entristecido, dependendo do que aconteceu. Isso é normal, né? Agora, a depressão é quando a pessoa fica a maior parte do tempo triste, né? E tem as depressões em que a tristeza não é o que mais aparece, né? O que mais aparece é uma irritabilidade, por exemplo, né? Um desconforto, um descontentamento. Então, tristeza é natural e a gente sente isso. O nosso humor tem uma variação habitual ao longo dos dias, ao longo do dia. Isso é normal. Agora, qual é a diferença entre as variações habituais do humor e o transtorno bipolar? Basicamente, a intensidade disso. Então, a gente não fica o tempo todo igual, né? A gente, às vezes, lembra de alguma coisa, fica um pouquinho para baixo, depois acontece alguma coisa interessante, a gente se anima, se alegra e, às vezes, mesmo sem ter acontecido nada, a gente está um pouco melhor em um momento, um pouco pior em outro. A gente chama de transtorno bipolar quando isso ganha uma dimensão muito maior, né? Quando isso é muito intenso. Então, o transtorno bipolar, ele é caracterizado por fases depressivas, alternando com fases hipomaníacas ou maníacas, né, em que a pessoa fica muito eufórica. E no meio disso podem ter períodos de normalidade, em que a pessoa fica com o humor habitual da maior parte do tempo. O que a gente chama de fase depressiva é mais parecido com a depressão, que a gente estava falando da depressão. E o que a gente chama de fase hipomaníaca ou maníaca é quando a pessoa fica numa euforia intensa e isso tem uma duração também mais prolongada, no mínimo alguns dias hoje em dia, para você poder falar que é uma fase de euforia. Vamos dizer o que é euforia para o telespectador. A pessoa perde o sono. Euforia, o que a gente chama de euforia é quando a pessoa fica com o humor muito exaltado, fica alegre demais, empolgada demais, agitada demais, inquieta,
geralmente diminuição da necessidade de sono, então a pessoa passa a dormir poucas horas, isso a satisfaz, não é aquela insônia que a pessoa fica com sono durante o dia, é uma diminuição da necessidade de sono, muitas vezes um aumento da libido, né, uma vontade de namorar mais, de ter mais relação, e a diminuição do apetite ou o aumento do apetite. Normalmente é isso, mas é aquela pessoa que chama a atenção dos outros, né? Que todo mundo percebe que ela está animada demais, alegre demais, fazendo piada demais, desproporcional ao ambiente social, digamos assim. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco.